Hoje nós vamos fazer um organizador para máquina de costura. Estou usando aqui 2 estampas para a parte externa, já estruturei com a manta acrílica. Para forro, estou usando nylon resinado. 2 faixinhas de tecido, você pode escolher aí qualquer uma das estampas para fazer as alças. Viés de algodão e plástico cristal. São 3 pedaços de plástico cristal, que serão os bolsinhos da nossa peça. E a gente vai fazer um acabamento com viés. Nestes 2 pedaços maiores, eu vou cortar aqui no comprimento 2 medidas de viés, uma para cada bolso. Para o bolsinho menor, eu vou cortar o viés para a parte mais estreita. Para fixar o viés, eu vou dobrá-lo ao meio. Encaixar na borda do plástico. E passar uma costura. A gente vai fazer isso nas 3 medidas de plástico. Depois que os plásticos já estiverem com o viés, nós vamos fixá-los no corpo da peça. Para isso, vou precisar fazer algumas marcações. Tendo por base o lado esquerdo da peça, eu vou marcar 9 centímetros. Marco na parte de baixo, no meio e na parte de cima. A partir daí, eu marco mais 8 centímetros. Marco novamente na parte de baixo, no meio e em cima. E na sequência, marco mais 9 centímetros. Vou começar fixando o bolso menor do lado direito da peça. Alinho as bordas laterais do plástico com as bordas do tecido. Eu vou passar uma costura neste lado. E então, eu vou alinhar a outra borda do plástico com a marcação que eu fiz, aquela que tinha 9 centímetros. Ali, eu também vou passar uma costura. Observe que a parte inferior ainda está aberta. Faremos uma prega e fechamos com a costura. Nos bolsos maiores, também precisamos fazer umas marcações. Da esquerda para a direita, eu vou marcar primeiro 12 centímetros e depois 11 centímetros. Vou fazer essas marcações nos 2 plásticos maiores. Vamos costurar primeiro o plástico da parte inferior. Alinhamos um dos lados com o bolsinho que já está fixado. Nesta junção, vamos passar uma costura. O outro lado, alinhamos com a borda externa e também fixamos com a costura. Observe que apenas as bordas foram costuradas, a parte inferior permanece aberta. O próximo passo é alinhar as marcações, aquela que fiz no tecido com as que fiz no plástico. Depois de alinhar as marcações, eu vou passar as costuras, transformando o plástico em 3 bolsinhos. As costuras devem ser feitas exatamente sobre as marcações. Os 3 bolsinhos foram formados, mas a parte inferior ainda permanece aberta.
Para fechar, vamos repetir o procedimento que fizemos com o primeiro bolsinho. Fazemos uma preguinha e passamos a costura. Prontinho, já fiz a minha costura e os 3 bolsinhos de baixo já estão ok. A gente vai fazer a mesma coisa com outro plástico. Alinhamos a borda inferior com a junção dos 2 tecidos. E depois alinhamos as bordas laterais e fechamos com a costura. Depois de costurar as bordas, vamos repetir os passos que fizemos com o plástico de baixo. Alinhando as marcações e depois passando a costura. Já adiantei e fiz as costuras. Agora nós temos mais 3 bolsinhos. Para fechar a parte de baixo, fazemos as preguinhas e fechamos com a costura. Vamos usar viés para fazer os acabamentos. Primeiro o viés da parte horizontal e depois o da vertical. Vamos costurar o viés sem precisar desdobrar, tá? Costuramos a borda do viés na junção dos 2 tecidos. Depois é só dobrar o viés para cima e pespontar. Vamos fazer o mesmo com o viés da vertical. Fazemos a primeira costura, depois dobramos e fazemos o pesponto. Do mesmo jeito que fizemos com o outro, tá? Prontinho, já adiantei e costurei o viés da vertical. Agora vamos fazer as 2 alcinhas. Dobramos as extremidades para dentro e depois encontramos as bordas. Em uma das pontas, faremos um acabamento diferente. Observe no vídeo. Vamos deixá-la embutida para o acabamento ficar mais legal. E agora sim, podemos passar uma costura nas laterais. Repita os passos com a outra alça. Antes de costurar as alças, a gente vai pregar o forro. Posicionamos o avesso do forro com o avesso do tecido. E vamos passar uma costura em toda a volta. Eu gosto de cortar o forro um pouco maior, depois é só retirar o excesso. Para encontrar o ponto de fixação da alça, eu vou dobrar a peça ao meio, fazer um pique com a tesoura. Cada metade eu vou dobrar novamente encontrando o meio. E neste ponto, pela parte de trás, iremos costurar a alça. Lembre de costurar pela extremidade da alça que você não fez o acabamento. Passe uma costura bem reforçada, tá? Eu já costurei as minhas alças e agora faremos o acabamento na parte superior. Depois de dobrar o viés ao meio, encaixamos na borda superior. E agora faremos uma costura de fixação.
próximo passo é fazer o arredondamento das bordas inferiores. Para isso, vamos usar a reguinha de cantos arredondados. Não baixou? Tem um link na biografia. Vamos usar a borda de 5 cm de raio. Observe no vídeo como vamos posicionar a régua de cantos arredondados para fazermos a marcação. Depois é só retirar o excesso com a tesoura. Para finalizar, vamos fazer o acabamento com o viés, começando pelo lado do forro. Deixe sobrando cerca de 1 cm do viés. Não precisa desdobrar o viés, tá? Passaremos a costura exatamente sobre esta dobra. Na sequência, jogue o viés para frente. Observe no vídeo como faremos a dobrinha do viés. Vamos mais uma vez. Fixe o viés em toda a volta para não escapar e depois é só passar a costura de pesponto. E está pronto o nosso lindo organizador de máquina. Guarde etiquetas, clipes, canetas, tudo que você usa no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.